Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Como nós temos discorrido ao longo dessa série, na primeira parte, eu falei sobre, no primeiro domingo, sobre este tema, aleluia, o rei nasceu. Falei sobre o nascimento de Cristo, significa que Deus não relegou o homem à sua própria condição pecaminosa. Então, quando Adão caiu lá no Éden, Deus não abandonou o homem. Deus ainda continuou estendendo as suas mãos para o homem, né? E isso a gente pode ver lá em Gênesis 3,15, que é chamado o proto-evangelho, né? Onde já aponta para a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. Então, para que Deus pudesse salvar o homem, ele teve que se tornar homem e suportar a penalidade que seria nossa. Mas ele nos substituiu e cumpriu a lei, né, e a justiça de Deus sobre si em nosso lugar. Depois falei também que o nascimento de Cristo conecta a identificação de Deus como homem, né? Jesus se identifica como homem, né? Para Deus salvar o homem, ele deve se tornar homem, a fim de suportar todas essas penalidades. E falei também sobre o nascimento de Cristo, que declara que a verdade entrou no mundo. Porque o verdadeiro sentido, né, da verdade, Jesus afirmou aos seus discípulos, né, que ele é o caminho, a vida, ele é a verdade para as nossas vidas. Então ele entrou ao mundo para consolidar a verdade sobre as trevas que pairavam sobre o mundo. E depois, na parte 2, nós refletimos também lá em Isaías 9, 6 e 7, onde eu falei daquilo que Jesus lhe foi atribuído como um Deus, né, poderoso, um maravilhoso conselheiro, Deus forte, ou Deus poderoso, Pai eterno, ou Pai da eternidade, Príncipe da paz. Alguns autores, eles distinguem a questão de maravilhoso, né, e conselheiro. Outros não, eles têm uma junção de maravilhoso conselheiro sobre esta questão. Então, o Deus poderoso, o Messias que governaria acima de todos os outros poderes e autoridades constituída. Depois falamos sobre o rei, que é o príncipe da paz, né? Mas só é possível ter o shalom, a paz de Deus, que é um conceito diferente da paz ocidental, né? A paz para nós ocidentais, ela tem um sentido de ausência de guerra, ausência de aflições, ausência de sofrimentos. Isso para nós cristãos, para nós ocidentais, é o sentido verdadeiro de paz. Mas o verdadeiro sentido da palavra shalom, paz de Deus, ela traz uma conotação diferente, né? Ela significa que em meio às guerras, conflitos, problemas ou perturbações, nós temos paz por intermédio do príncipe da paz. Então é um conceito diferente de paz para as nossas vidas. E aí eu falei que a primeira paz que foi alcançada por meio do príncipe da paz é uma paz com Deus, porque por intermédio, por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus, mas por meio da graça, por meio da morte de Jesus Cristo, nós alcançamos a paz com Deus e nos tornamos amigos e filhos de Deus. Depois também falei dessa paz interior, essa paz da inquietação da alma humana, que nós podemos enxergá-la em todos os meios da sociedade, nas formas de expressões artísticas. Você pode ver por meio da música, letras que declaram, que clamam, né? Que exemplificam a inquietude da alma humana, letras que contemplam a grandiosidade da natureza, mas não identificam o verdadeiro Criador. Então, essas inquietações que nós encontramos nas expressões das artes, nas expressões de grandes poetas, né, que declaram essa inquietude da sua alma, que está em meio às trevas e que não consegue, né, alcançar a luz, alcançar o príncipe da paz, porque só há um meio de ser alcançado por meio
alcançado para a salvação, que é Jesus Cristo. Então, essas formas de expressões, elas imprimem, né, e testificam essa inquietude da alma humana. Então, Deus, por intermédio do príncipe da paz, nos traz essa paz interior também, quando somos alcançados pela salvação que há em Cristo Jesus. Então, essa paz interior decorre de ouvir a Deus, de termos o Espírito Santo de Deus. E eu fiz uma pergunta para os jovens hoje na sala da IBD: o que é ouvir a Deus? Você crê que Deus continua falando com os homens por meio da palavra de Deus, por meio das orações, porque Deus continua respondendo às nossas orações? Então, essa paz também deve ser estendida para com os outros, né? Essa paz de unidade, essa paz de um para com os outros, né? Que nós temos que ter. E dando continuidade, nós temos que entender que nessa época em que Isaías foi usado por Deus para profetizar o Messias, para apontar para o Messias, Judá estava passando por um tempo muito difícil. O culto realizado naquela época era um culto muito frio, vazio. Era um culto cerimonial, sem celebração da verdadeira alegria a Deus. E nos nossos dias nós temos que tomar cuidado também com esses tempos difíceis, assim como foram os passados naquela época. E em tempos difíceis, geralmente, o coração humano ele procura algo, né, que transcenda os momentos difíceis, né? Ele vai buscar uma fuga, uma libertação, uma saída, né, por meio do prazer ou por meio de tantas outras coisas. Mas Isaías profetiza que Deus enviará um rei messiânico. Ele é Emanuel, Deus conosco. Esse Messias, esse rei, esse príncipe da paz, embora o seu rosto seja humano, sua verdadeira natureza é de ser um conselheiro maravilhoso, um maravilhoso conselheiro. Ser um Deus forte, ser o Pai eterno. Então nós temos que entender que esse Messias, esse conselheiro que Deus nos concedeu, ele tem uma missão. Ele tem uma missão que é curar as cicatrizes e as feridas dos nossos corações que estavam, e daqueles que estão nas trevas e de nós que estávamos nas trevas. Esse é o propósito e a missão de Emanuel, é libertar as pessoas das prisões profundas das suas próprias vontades, é restaurar a vida que estava perdida longe de Deus. Esse é o verdadeiro propósito e a missão do príncipe da paz, do maravilhoso conselheiro que nos foi concedido. Então a mensagem profética de Isaías nos dá uma resposta final para os anseios da época presente de Isaías e futura, que é o nosso tempo. Esse maravilhoso conselheiro, ele é o Messias, porque ele é Deus e ele é fonte da verdade. Quando ele governar a terra, não haverá incertezas. E para nós que somos cristãos, nós temos que estar convictos e firmados na palavra de Deus sobre todos os seus ensinamentos. Não há maior ou maravilhoso conselheiro senão Jesus Cristo. Há uma pesquisa americana que fala sobre a meditação da palavra de Deus, uma pesquisa recente que diz que se você ler a palavra de Deus um dia da semana, ela não vai causar efeito nenhum. Se você ler a palavra de Deus dois dias da semana, também não vai causar efeito nenhum. Está falando de efeitos em relação à palavra. Se você ler 3 dias, ela vai te causar algum efeito na sua vida verdadeiramente. Agora, se você ler a palavra de Deus 4 vezes por semana, a ira latente que vem dos nossos corações para as respostas dos conflitos, ela cai mais de 30%. As inquietações em relações às situações, às diversas situações que nós passamos no mundo, ela cai em mais de 40%. A busca pela pornografia, olha que o americano gosta de fazer pesquisa, né, de números. A busca pela pornografia, para aqueles que leem a palavra de Deus mais de 4 vezes por semana, ela cai em 62%.
para você ver qual é o efeito que a palavra de Deus, de forma concreta, realiza na vida do homem. Quais são os conselhos que nós encontramos por meio da vida de Jesus Cristo para as nossas vidas? Quando nós buscamos os seus conselhos, tudo vai bem. Ele é a última e a única resposta verdadeira à confusão e ao caos que nós vivemos em alguns momentos das nossas vidas e na sociedade reinante. É aonde nós devemos buscar os verdadeiros conselhos para a vida. É na palavra de Deus. É na vida de Jesus Cristo que passou por esta terra e nos deixou maravilhosos conselhos em relação à riqueza, maravilhosos conselhos em relação a uma vida cristã. E a vida cristã, ela não é reduzida e só forjada por meio moral, por meio da moralidade, mas é uma vida rica e frutífera no serviço, na adoração, na verdadeira adoração a Jesus Cristo. Em Romanos 11:34, nos lembra que seus julgamentos e caminhos são insondáveis. Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem tem sido seu conselheiro? É Jesus quem nos aconselhará, nos falará sobre Deus e sobre a vida. Jesus, nos seus ensinos, nos mostra qual é o verdadeiro caminho e o verdadeiro sentido para a vida. Quais são os verdadeiros valores que nós temos que dar para a vida. Ele nos transmitirá a sabedoria. E para aqueles que perguntam qual é o verdadeiro sentido da vida. O que é a vida para aqueles que estão distante de Deus? A vida para aqueles que estão no mundo das trevas não é nada mais, nada menos do que nascer, passar um determinado tempo aqui e morrer. Este é o sentido para aqueles que caminham nas trevas e que não têm a Jesus Cristo. É uma definição simplista. Aqueles que só encontram o verdadeiro sentido e conselhos para o sentido da vida nos prazeres que a vida pode lhe proporcionar. O homem está sempre trabalhando e nunca satisfeito. Isso está em Eclesiastes 4:8. Eclesiastes 1:8. O olho não fica satisfeito com a visão, ou o ouvido está cheio de audição. A insatisfação humana, a busca só por aquilo que é pertinente a este mundo, é uma busca de insatisfação, é insatisfeito, não vai satisfazer a alma humana nas suas necessidades, naquilo que verdadeiramente nós precisamos. Nós não encontraremos o verdadeiro sentido nas posses. A fonte da vida está no menino que nos nasceu, Emanuel, que é Deus conosco. O verdadeiro sentido está em João 14:6, como eu já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. O Messias, Jesus, veio e transmitiu as coisas mais profundas que Deus tinha para nos ensinar por meio das Escrituras. Ele nos aconselhou sobre o que é a vida, se não amar a Deus e amar ao próximo acima de todas as coisas, amando a Deus e amando ao próximo como a si mesmo. É impossível amar ao próximo se nós não conhecermos a nós mesmos e as nossas limitações. Só conseguiremos amar ao próximo se nós conhecermos as nossas limitações, porque assim nós amaremos a nós mesmos olhando para Jesus Cristo, que é um maravilhoso conselheiro para as nossas vidas. Esse amor ao próximo, em Colossenses 2:13, nos diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O homem pode buscar o sentido existencial em diversas fontes de conhecimento humano, em diversos prazeres proporcionados nessa vida, mas ele só encontrará plena satisfação nos tesouros que estão escondidos em Emanuel, que é o Deus conosco, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É neste maravilhoso conselheiro que encontramos as respostas
e o sentido para as perguntas da vida. Algumas questões ainda nos inquietam e nós só encontraremos essas respostas na eternidade. Deus não escreveu a Bíblia para nos responder tudo e todas as nossas inquietações, mas Ele dá o verdadeiro sentido até para as respostas que Ele não nos concedeu por meio da Tua palavra. Porque Ele é o príncipe da paz, é o Deus que nos conduz. Ele é o Pai eterno, o Pai da eternidade. Lemos que no futuro essa criança será chamada de Pai eterno. Esse nome não está dizendo que Jesus é Pai, esse termo. Jesus é Pai da eternidade porque é Ele que inaugura a vida eterna. É Ele que encarnou como homem, morreu, ressuscitou e está reinando à destra do Pai eternamente. Que nós possamos entender essa passagem que nos mostra que o sentido da criação, desde quando Ele veio da eternidade, em Colossenses 1, de 16 a 17, diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nos ensinam que Ele era antes de mais nada Criador, o Eterno, o Alfa, o Ômega, o começo e o fim. O fundador da vida eterna para aqueles que creem que nele, por meio da fé, também estarão com Ele, vivendo eternamente e desfrutando do verdadeiro paraíso que é no céu. Esta é uma clara referência, a uma vida com Cristo eternamente. Eu sempre gosto de pensar no céu, pensar na eternidade como Pai da eternidade. O que será a nossa vida com Ele eternamente? Como será? Como será essa vida sem sofrimentos? Como será essa vida sem angústias? Como será essa vida sem funeral, sem sofrimentos? Essa vida nessa terra onde não haverá, na eternidade, cemitério. Essa vida onde o leão andará junto à criança, onde o leão comerá grama, será vegetariano e não carnívoro, onde a serpente andará e não atacará. Essa é a grande expectativa que o profeta já aponta para a eternidade. Ele aponta para essa vida que nós, como cristãos, temos que ter intensidade e buscar com intensidade. Temos que permear as pessoas que nos rodeiam por essa tão ardente expectativa futura que nos será concedida pelo Pai da eternidade, que é Emanuel, por meio da sua morte. Para concluir, Emanuel transcende a compreensão humana, fala conosco que é possível ter um relacionamento com Deus. Jesus é a prova disso. É possível ter um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o único entre os seres humanos que veio como homem, com natureza humana e natureza divina, que pode nos levar até Deus. Ele é o único que revela a mente de Deus, parte bem pequena de quem é Deus e por que nós existimos. Ele sempre nos aconselha na perspectiva de Deus. Todos os seus conselhos são maravilhosos,
porque a perspectiva dos seus conselhos está no Criador. Jesus reinará como Rei. Jesus, este mundo, o governo do mundo inteiro e de todas as nações foi colocado sobre os seus ombros. Eu não sei qual é a sua perspectiva escatológica, mas eu sei de uma coisa: Jesus reina e reinará sobre todas as nações. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, veio a esse mundo para nos resgatar da morte e da escuridão das trevas para a luz e vida eterna. Não celebre o nascimento de Jesus simplesmente com abundância e diversidades de alimentos, de doces, frutas, carnes, mas celebre o nascimento de Jesus com muita reverência, com muita exaltação ao seu nome, glorificando o teu santo nome, com um coração como nós cantamos aqui, agradecidos por nos salvar, porque Jesus nasceu para morrer, e para morrer em substituição à nossa morte. Natal, aleluia, o Rei nasceu. Mês de alegria para os cristãos, mês de celebração e introspecção, mês de celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte e poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que nós possamos desfrutar dessa paz que temos com Jesus, não somente hoje, mas até a sua volta. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor veio até nós para que pudéssemos ter vida, e vida eternamente. Queremos agradecer, Senhor, porque os teus conselhos estão todos os tesouros de sabedoria que uma pessoa possa buscar. Nos teus conselhos há vida. Nos teus conselhos há sentido para a vida. Nos teus conselhos há plenitude de desfrutar da paz que excede todo entendimento humano. Uma paz que transpõe aos percalços, as dificuldades e as barreiras dessa vida, olhando para ti. Desfrutando da esperança futura que é a vida eterna, aqui, hoje, por intermédio, ó Senhor, de resplandecer a luz que vem de Ti, Senhor, para um mundo que ainda vivencia as trevas, para aqueles que ainda não foram alcançados por meio da luz que é Jesus Cristo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que neste mês de celebração do Teu nascimento, aonde quer que nós estejamos inseridos, ó Senhor, que o Senhor use as nossas vidas como aqueles que resplandecem a Tua luz para ensinar, para pregar o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus e o verdadeiro sentido da celebração do Natal. Porque nós somos os mensageiros, ó Senhor, e portadores da mensagem da luz, da salvação que há em Cristo Jesus. Por isso, nos conceda um espírito de ousadia. Nos tire a timidez quando estivermos reunidos com pessoas que ainda não estão na luz, para um momento de oração, de celebrarmos o nascimento de Jesus com o verdadeiro sentido da celebração que é o Natal. Que o Senhor nos use como instrumento nas suas mãos, como tem usado a muitos ao longo da história, até a sua volta para buscar a igreja amada que lhe pertence.
Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.